A paz do Senhor a todos. Como é maravilhoso estarmos na casa do Senhor, podermos sentir a glória dele um pouquinho, né? Porque o restante a gente vai sentir lá no céu. Eu louvo o nome do Senhor por essa rica oportunidade, porque antes de eu ser convidada a estar ministrando essa palavra, eu estava fazendo meu devocional e o Senhor falou ao meu coração que em um desses cultos dirigido pelas mulheres, eu estaria aqui ministrando a palavra. Eu só não imaginava que seria tão rápido, o primeiro. Mas assim, quando eu terminei o meu devocional, a irmã Jaque me mandou mensagem e falou dessa grande oportunidade. Irmãos, eu quero falar para vocês que quem me chamou aqui não foi as irmãs. Quem me chamou foi um Deus tão grande, tão maravilhoso, que confia tanto em mim, acredita tanto em mim, até mesmo quando eu não acredito, até mesmo quando eu não confio em mim. Irmãos, a palavra que o Senhor me direcionou a trazer nessa noite, ela se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao 21. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao 21. Enquanto os irmãos vão procurando esta palavra, eu gostaria de agradecer ao pastor por essa oportunidade, porque direcionado pelo Senhor, ele abriu essa oportunidade para que pudéssemos aprender ainda mais. Muito obrigada, pastor. Gostaria também de agradecer às irmãs que estão dirigindo esse culto. Desde o louvor já está tudo muito lindo. Muito obrigada. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 21. Amém? Um obreiro aprovado. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evite brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais a impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Emineu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Amém? Senhor Deus e meu Pai querido, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, como teu vaso, como um instrumento seu, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que esta palavra a qual fizemos menção, Pai, adentre aos corações dos nossos irmãos, Pai. Que os corações deles possam estar abertos, sensíveis, Senhor, como solos férteis, Pai, para receber a tua palavra, aquilo que o Senhor gostaria de deixar no coração de cada um. Que eles possam, Senhor, sair daqui completamente transformados e não da forma como entraram, Pai. Eu te louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo apresenta 3 problemas nesse texto em relação aos crentes daquele lugar. O primeiro
ele fala sobre as contendas de palavras, que são brigas, discussões inúteis. O segundo, ele vai falar sobre os falatórios inúteis e profanos, palavras que não edificam e que destroem a fé e a unidade da igreja. O terceiro, ele fala sobre a prática da injustiça, a prática do pecado. A mensagem de hoje, ela tem por tema uma pergunta: que tipo de vaso você tem sido? Um vaso de honra ou um vaso de desonra? Vaso de honra é aqueles que se afastam dessas coisas apresentadas pelo apóstolo e estão prontas para toda boa obra na igreja do Senhor. Um vaso de desonra é aqueles que essas coisas estão presentes e que não têm condições de realizar a obra do Senhor. A honra de um vaso, ela não está no material de que ele é feito, mas naquilo para que ele está servindo. Aquele que maneja bem a palavra da verdade relativa ao Evangelho de Jesus Cristo, ele é vaso de honra. Não importa se for alguém importante na sociedade, como o ouro ou a prata, ou se é alguém simples, como a madeira ou o barro. Aquele que despreza a palavra de Deus, ele é vaso de desonra. Não importa a sua condição social ou a sua posição na igreja, sendo ouro, prata, madeira, barro. Irmãos, na palavra existe diversas passagens que falam sobre os vasos. Uns no seu sentido literal, de vasos sendo utilizados como objetos. Outros no seu sentido figurado, quando nós mesmos somos comparados a um vaso. E foi o que Deus disse ao profeta Jeremias no capítulo 18, versículo 6. Eis que como barro nas mãos do oleiro, sois vós nas minhas mãos. Mas você já parou para pensar qual é o sentido prático disso na sua vida? Quando somos comparados a vasos nas mãos do oleiro, o que o Senhor realmente quer que entendamos com essa palavra? Porque um vaso ele pode servir apenas como ornamento, para ser visto, admirado, como um objeto bonito aos olhos, mas que não tem conteúdo nenhum para ser observado, para ser partilhado. Um vaso também pode servir como um recipiente para se colocar algo, como uma planta, como um líquido, como uma joia ou como qualquer outra coisa. Qual a diferença entre eles? A diferença está naquilo em que eles contêm e não naquilo que aparentam ter. Que tipo de vaso podemos ser aos olhos do Senhor? Assim como os vasos podemos ser aos olhos do Senhor, um vaso que só tem aparência, ou um vaso que além de aparência também tem conteúdo diante do Senhor e daqueles que estão à sua volta. Quem nós realmente queremos ser? Um vaso de honra ou um vaso de desonra? Examine o seu coração e descubra qual vaso você tem sido aos olhos do Senhor. Será que você tem vindo aqui neste lugar somente para ser um adorno? Será que você tem vindo aqui somente para ser visto, admirado? Como que é você na sua casa, no seu trabalho, na sua escola? Você tem tido algo para oferecer àqueles que estão à sua volta e principalmente para o Senhor? Será que na sua casa você chega e você vai reclamar com a sua esposa e começa a discutir com seus filhos? Ou será que a sua esposa chega em casa e já começa a discutir, reclama porque a toalha está em cima da cama e começa aquele falatório, começa aquelas brigas? Como que será? Examine o seu coração se você está edificando a sua casa, se você está edificando o seu lar, o seu trabalho, se você está tendo algo para oferecer às pessoas que estão à sua volta. Se sim, eu tenho certeza que é com você que o Senhor tem algo para falar nesta noite. Mas se não, Deus te dá uma nova oportunidade para que você possa mudar.
Irmãos, trazendo para um contexto atual, a sociedade e a mídia todos os dias, de uma forma ou de outra, ela tenta impor padrões sobre as nossas vidas, de como tem que sermos magros, como uma modelo da capa de uma revista, de como tem que ter um corte diferente da moda, ou um celular da tendência, de como podemos ser felizes. E nos dizem que o importante é que sejamos felizes. Outro dia, eu mexendo, olhando na internet, e vi que pessoas têm feito cirurgias para ter olhos parecidos com pássaros. Pessoas que têm feito cirurgia para ser parecido com um cachorro e tendo comportamentos como tal. Eu olhei aquilo e fiquei, meu Deus, como pode? A tal ponto as pessoas chegaram a fazer essas coisas, deturpando, destruindo a imagem original que o Senhor nos criou. Esses padrões, sem que muitas vezes percebamos, acabam nos influenciando a nossa vida espiritual e a nossa vida com Cristo, porque diariamente nos ensina a viver da maneira mais fútil que um ser humano pode viver, com foco na aparência, no eu, na satisfação pessoal, sem que precisamos ter algo para oferecer. E muitas vezes, se houver, não é nada de bom, nada de útil, pois é um mundo ilusório, de aparências, de mentiras, de status, diante de uma sociedade. Nós aqui somos taxados de loucos, insanos, porque não nos rendemos a esse projeto do mal, pois aqueles que escolhem andar com Cristo, eles estão andando na contramão do mundo que diz viver. Estão andando na contramão do que o mundo diz e que vive, pois vivemos de acordo com a vontade do Senhor, e aquele a quem a gente serve, e é o único capaz de salvar as nossas vidas. E hoje você tem uma escolha a tomar. Amém? Diante de tudo isso, veremos quais são as características de um vaso de honra e um vaso de desonra, para que possamos escolher que vaso queremos ser. O vaso de desonra é aquele que é impuro, não santificado, aquele que pode parecer o mais belo por fora, mas que por dentro nada de bom tem para oferecer. Por isso é inútil e logo despreparado para ser usado. Um vaso de desonra é simplesmente um adorno que pode ser visto, admirado, mas quando se olha para dentro, só tem sujeira, é vazio, é escuro, é sem vida. Os vasos de desonra são aqueles que se escondem por trás da sua aparência, mas é um simples objeto que se porta com altivez e arrogância. E aí eu me pergunto, o que o Senhor tem com aqueles que não são humildes? A palavra que fizemos menção fala que através do apóstolo, o Espírito Santo revela que por meio de todos esses vasos existem aqueles que são para a honra de Deus, para a glória de Deus, e existem aqueles que são para a desonra. E sabemos que essa desonra é justamente as pessoas que estão dentro da casa de Deus, sendo vasos chamados por Ele, mas que decidem fazer as coisas à sua maneira e a servir ao Senhor do seu jeito, acreditando que já fazem o bastante e o suficiente com aquilo que oferece. Mas será que realmente é o suficiente? Será que o Senhor tem algo com aqueles que acham que estão prontos, que não precisam ser moldados? Como diz o texto, como barro nas mãos do oleiro, sois vós nas minhas mãos. Ou seja, foi Deus que me fez, é Deus que nos faz, mas não da nossa maneira, e sim da maneira que Ele quer. E quando Deus dá a sua lei, a sua palavra, Ele dá para o nosso bem. Deus não nos deu a sua palavra para nos controlar,
ou para nos obrigar a servi-lo. E pelo contrário, no Salmo 119, versículo 105 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E é através dela que o temor do Senhor, o temor de Deus entre nós, e a fé cresce. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Mas, irmãos, há uma possibilidade de sermos vasos de honra. Porque Deus, na sua eterna misericórdia, na sua eterna grandeza, Ele sempre busca reatar, unir aqueles que estão longe, como está escrito no verso 21. Quem se purifica de todos esses erros de que tenho falado será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo o que é bom. Se nós quisermos, podemos ser vasos de honra. Mas há um querer, há um submeter-se nas mãos do oleiro. Para isso, precisamos dia após dia querer e buscar sermos vasos de honra nas mãos do oleiro. Um vaso de honra é aquele que é cheio, puro, santificado e que apresenta conteúdo útil para ser usado, para ser partilhado. E para isso é preparado para toda boa obra que o Senhor quiser realizar através dele. Vaso de honra é aquele que ao olhar não conseguimos enxergar oco, nem vazio, nenhuma escuridão. Mas que conseguimos ver que esse vaso é completamente preenchido pelo Espírito Santo. O vaso de honra, ele não é cheio do seu próprio eu como o vaso de desonra. Eles têm humildade e sabem que necessita de um conteúdo útil que vem da parte do Senhor para alegrar o coração do oleiro. Vaso de honra tem a consciência de suas imperfeições e se deixam ser moldados quantas vezes forem necessárias pelas mãos do seu Criador. E é com esse tipo de vaso que o Senhor tem coisas para fazer, que o Senhor tem planos para usar. E é esse tipo de vaso que eu, que você, que todos nós precisamos ser. Na verdade, irmãos, toda pessoa ela é importante para Deus. Desde a pessoa normal, considerada boa, decente, até aquela que é considerada má, perversa ou degenerada. A história do apóstolo Paulo, ele é um testemunho de tudo isso. Ele era um extremista religioso que perseguiu a igreja, mas Deus lhe concedeu misericórdia, revelou-se a ele e transformou o seu coração e o chamou para ser um vaso de honra na presença dele. E isso tem se repetido na vida de muitos que dia a dia estão sendo transformados pela graça salvadora de Deus em Jesus Cristo. Ou seja, não importa quem você é hoje, se você decidir mudar, se você se entregar, Deus vai te usar. Porque Ele diz em João 15,16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu quem os escolhi para que vão e deem frutos. Deus nos chamou para que nossas vidas fossem reflexo do seu poder lá fora. Para que eu, você, para que todos nós sejamos sal e luz no mundo. Ter um fim honroso pode significar simplesmente a certeza de sermos usados por Deus para seus fins e propósitos, e que esta honra pode ser conferida ao crente, mesmo quando ele não está nos melhores lugares e nem mesmo nas melhores condições, uma vez que lembramos do apóstolo Paulo. Para finalizarmos, vejo que só nos esforçamos para alcançar
aquilo que consideramos importante. Se o seu desejo por Jesus for maior, você vai conseguir largar o pecado e tudo aquilo que tem sido um empecilho tudo aquilo que tem sido um empecilho de você se tornar um vaso de honra. Se o teu prazer é estar em comunhão com Deus, não há pecado que você não largue. Se o teu desejo, o teu prazer, a sua alegria, a tua satisfação é teu Espírito Santo e a alegria da salvação, esse desejo irá dominar e sobrepor qualquer outro desejo que por acaso você o tenha. O nosso desejo por estar em comunhão com Deus, mediante a presença do Espírito Santo em nós, deve ser tão grande a ponto de fazer com que fujamos de tudo o que possa nos separar de Deus. E quando nos santificamos para Deus, mesmo que cometendo erros, não permaneceremos no erro, pois o Espírito Santo em nós nos conduzirá ao arrependimento, à confissão e o abandono do pecado. Então, irmãos, essa é a direção do Senhor nesta noite, para você, para mim, para todos nós, que se continuarmos vivendo na impureza, seremos vasos de desonra aos olhos do Senhor, e não seremos, que não usará para a manifestação da sua glória. No entanto, se o nosso coração desejar mais se purificar para Deus do que viver para o pecado, certamente nos tornaremos vasos de honra e instrumento em suas mãos para a manifestação do seu amor a todos. Irmãos, alguns versículos acima, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, seu filho na fé, através da carta, que ele está preso, mas que a palavra do Senhor não está presa. E eu gostaria de falar para vocês, a palavra do Senhor, ela não está presa nessas quatro paredes. Este culto, ele não está preso neste lugar. Leve este culto para a sua casa, cultue o Senhor todos os dias da sua vida. Que o manar dele seja derramado todos os dias na sua vida. A gente só conhece uma pessoa quando a gente tem intimidade. Se você não tiver intimidade com o Senhor, você nunca vai conhecê-lo de perto. Você só vai conhecer por ouvir falar. Então, para que nos tornemos vasos de honra, devemos nos submeter ao Senhor e santificar as nossas vidas para Ele. Ser um vaso de honra só depende do nosso querer, pois o poder de Deus está disponível a todos nós para que essa transformação ocorra nas nossas vidas. Basta nos submetermos a Deus. Que todos nós possamos ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Hoje, a partir de agora, continue examinando o seu coração. Se tudo o que você tem feito até este momento tem agradado o coração do Senhor. Se você vem aqui no culto, veste uma máscara para aparecer para as pessoas, e depois, quando sai dessa porta, a máscara cai e se transforma em uma nova pessoa, em outra pessoa. Que essa máscara possa cair, mas que você possa se revestir do poder do Senhor, se purificar, se santificar todos os dias, para você ser um vaso útil nas mãos do Senhor para toda boa obra. Seja um vaso de honra. Amém? É essa a mensagem que o Senhor me direcionou a trazer para os irmãos. E eu passei as 2 semanas meditando nessa palavra, porque não foi só para os irmãos, mas foi dentro de mim que ela ministrou tão forte. O Senhor me convocando, se examine para ver se você está sendo um vaso de honra ou um vaso de desonra na minha casa e para aqueles que estão à sua volta. Então, que vocês possam se examinar através dessa passagem, que foi a qual o Senhor colocou no meu coração para que eu trouxesse. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.